Boa tarde, boa tarde. Deixa eu posicionar. Deixa o pessoal entrando. Enquanto o pessoal está entrando, acho que eu vou botar meu fone. Fica mais fácil, fica menos interferência do. Sabe que hoje a gente está. Hoje nós estamos hermeticamente fechados. Que hoje baixou a temperatura no Rio de Janeiro. Fechou-se as janelas. É um raro momento no Rio de Janeiro em que você fecha a janela. Estamos num super inverno. Fechei a janela. Muito bem, começando. Hoje o tema foi escolhido baseado no que vocês disseram para mim. Eu postei no Stories uma pesquisa perguntando qual assunto que mais vocês gostariam de ouvir e acabou ganhando linfoma e leucemia, né? Para minha surpresa, né? Então, bom, boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite, boa noite. Espero que a gente tenha uma live boa hoje. Muito boa noite, tá? Então, a gente tinha feito na semana passada uma live sobre trombose e Covid-19, né? Que foi um tema assim um pouco que não foi mais votado, então eu resolvi partir para voltarmos à parte da oncohematologia, né? Que tanto alegra as pessoas, né? Obrigado pelos coraçõezinhos, deem bastante coraçõezinhos, porque alguém do grupo aí me falou que quanto mais coração vocês jogam para cima, mais o Instagram ele circula a live. Então vamos entrando, vamos aumentando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem. Então, avisos de sempre. Todo mundo já deve estar cansado de ouvir, mas eu vou repetir. Então, para aquelas pessoas que estão aqui com interesses meramente médicos, são pessoas que têm, por exemplo, na live de hoje tem alguém com linfoma do manto, querem saber alguma coisa específica de linfoma do manto, que tem um interesse em mim como médico, tá? Eu convido essas pessoas a irem na bio do Instagram e lá vocês podem selecionar, podem marcar consulta, telemedicina. A telemedicina está funcionando muito bem. Hoje mesmo eu fiz 2 consultas de telemedicina, além de consulta presencial, então está indo muito bem. Além disso, vocês podem, inclusive, por WhatsApp, fazer contato e tal. Aquelas pessoas que estão, né, me acompanhando aí, estou vendo várias aí, várias que são já de longa data, acompanhando. Oi, Fernando. Fernando, da UFRJ. Então, todo mundo que está por interesse acadêmico, eu convido a também ir na bio, só que na bio vocês vão selecionar Telegram. Vocês podem selecionar YouTube, que vocês vão ver vídeos de outras lives que foram feitas. Vocês podem selecionar o Telegram. Aí, se vocês selecionarem Telegram, que é telegrama em inglês, né? Que é um programa que é muito parecido com o WhatsApp, só que tem ganhado muitos adeptos. Então, é muito melhor, né? Já somos 450 pessoas mais ou menos nesse grupo do Telegram. Então, vocês entram no Telegram, tá? E dentro do Telegram vocês vão poder. Existe um anexo para não complicar o canal do Telegram. Nesse anexo a gente pode conversar. Eu tenho feito pesquisas, tenho feito perguntas, muitas pessoas aí têm interagido, né?
Então já são aí quase 200 pessoas nesse canal anexo, tá? Que mais? Que mais de avisos? Uma curiosidade só para vocês aí que estão chegando. Quem acompanhou a minha live de anemia ferropriva, a anemia por falta de ferro, lembra, vocês devem estar lembrados, lembra que eu falei que aumentava a plaqueta. Lembra para vocês que eu falei que no hemograma da anemia por falta de ferro podia ter a plaqueta aumentada? Então, aconteceu um caso hoje exatamente desse comigo. A plaqueta é bastante aumentada, na verdade, casa dos 700 mil. E vamos pesquisar nesse sentido, mas é muito curioso, né? É uma falta, a pessoa tem uma falta de ferro bastante grande e a plaqueta lá em cima. Então, vamos ver se a correção da falta de ferro vai levar ao controle da plaqueta. Ok? Muito bem, senhores. Então, como eu não tenho nenhuma novidade para falar de Covid, a única novidade que eu tenho aí para falar para vocês é que continua o debate da cloroquina. Continua o debate, porque agora resolveram que o estudo que provou que a cloroquina não era boa, o estudo não está bom também. Um estudo enorme com milhares de pessoas da Organização Mundial de Saúde. Então está havendo uma campanha aí dizendo que o estudo não foi legal, não foi bem conduzido. Então voltamos à história da cloroquina para lá, cloroquina para cá, né? Só lembrando que o que importa, além de cloroquina, é tratar os pacientes, né? O que importa é ficar bom da doença, né? Então, não é só cloroquina e ficar em casa, né? Tem que ter o leito, tem que ter o respirador, tem que ter o médico, o enfermeiro, tem que ter o laboratório, tem que ter o biomédico, tem que ter todo mundo na estrutura, né? Então, olhar o cenário grande, né? Não ficar olhando o cenário pequeno, olhar o cenário grande. Tá? Então, muito bem. Linfomas. Linfomas, e quem já está comigo sabe o que são linfomas, porque eu sempre começo falando, vou falar mais uma vez para vocês como é que a gente chega de linfoma a linfoma da célula do manto. Como é que a gente chega de um canto para o outro. Então vamos lá. O que são os linfomas, pessoal? Os linfomas são neoplasias, são malignidades, são cânceres, por assim dizer, dos linfócitos, tá? Isso são linfomas. E essas neoplasias, essas malignidades, elas acontecem em números. Hoje eu trouxe para me ajudar, eu sempre gosto de trazer uma representação para vocês, né? Hoje eu trouxe para vocês aqui a nossa Bíblia, tá certo? Ó, essa é a nossa Bíblia, tá? Tudo o que tem de doença que eu falo para vocês está aqui dentro. Tudo, 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 tudo. Essa é a última edição, tá? É um consenso que houve entre vários patologistas e clínicos, e esses vários patologistas e clínicos deram nome a doenças. Então, tem doenças que foram chamadas porque tem um tratamento específico, tem doenças que foram chamadas porque tem um diagnóstico específico, e tem doenças que foram chamadas porque tem uma sobrevivência específica. Então, tem doenças aqui nesse livro que são raríssimas, eu nunca vi. Várias que eu nunca vi. Mas por que elas foram separadas? Porque elas têm alguma importância para diferenciar das outras. Tá? E na página 285 está linfoma da célula do manto. Ok? Então, por que a gente tem mais de 50 tipos de linfoma? Essa é a primeira pergunta e não temos um linfoma só. Né? Quantos tipos de câncer de mama existem no corpo humano? Quantos tipos? Quantos tipos de câncer de pulmão existem no corpo humano? Quantos tipos de câncer de estômago, rim? Você não vai chegar a 10. Não chega a 10 tipos. Agora, linfoma, pessoal, a gente tem dezenas. Linfoma tem mais de 50. Por quê? Porque a vida do linfócito é um capítulo à parte. Só a vida do linfócito mereceria uma live. Desde que o linfócito nasce dentro da fábrica do sangue, até o momento em que ele vai desempenhar as funções dele em qualquer lugar do corpo,
ele pode desempenhar as funções dele na amígdala, no gânglio, no timo, no baço, dentro da fábrica do sangue, no intestino, na tireoide, qualquer lugar, no cérebro. Desde o momento em que ele nasce até o momento que ele vai desempenhar a função dele, e depois que ele começa a desempenhar a função dele, ele passa por uma série de estágios também até morrer, e às vezes não morre. Pessoas normais têm linfócitos que não morrem jamais, e é por isso que a gente às vezes toma uma dose de vacina e dura para a vida inteira. Vocês já pensaram nisso? Como é que uma dose de vacina vai durar para a vida inteira? Porque tem linfócito, pessoal, que não morre, fica lá, quietinho. No momento que ele nasce até o arco da morte dele, são 50 estágios, são dezenas de estágios. Em cada estágio desse, um linfoma vai aparecer. Isso é que é incrível, que a célula seja tão diferente a ponto de fazer uma doença que por vezes tenha tratamento diferente. Só para vocês terem uma ideia, quando esse linfócito nasce, quando ele é um neném, é um bebê, ele vai, caso ele fique malignizado, vamos criar uma palavra, malignizado, ele vai virar uma leucemia. Tá? Leucemia, em geral, toda regra tem suas exceções, mas em geral são linfócitos bebês. Quando ele vai se aposentar, quando ele está bem velhinho, ele vira uma célula chamada plasmócito. E vocês sabem o que é o tumor de plasmócitos? Vocês sabem o que é o tumor de plasmócito. Quem sabe aqui? Fala aqui quem é o tumor de plasmócito para mim. O que acontece quando os plasmócitos ficam malignos? Eu quero ver no grupo aqui quem diz o nome da doença quando os plasmócitos ficam malignos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Quero ver. Caroline acertou. Vamos lá. Boa noite, Giovana. Mari Voltz também acertou plasmocitoma. André, mieloma múltiplo. Muito bem, André. Matheus, muito bem. Cláudia, muito bem. Nara, muito bem. Flávio, muito bem. É isso mesmo. E observem que o mieloma dizem que é um tumor ósseo, gente. Como é que pode? Diz que o mieloma é um tumor do osso, só que é linfócito que faz. Então, de um lado, ele faz leucemia quando ele é neném. Muito bem, olha, participação maciça. Continue assim, continue assim. Eu quero todo mundo. Quero martelando mesmo, hein? Muito bom, muito bom. Muito obrigado aí. Então, de um lado, quando ele está jovem, ele vai fazer um tumor líquido, uma leucemia. Quando ele está vovozinho, ele vai fazer um tumor ósseo, totalmente diferente, totalmente diferente. E no meio do caminho, entre o espectro da leucemia e do tumor ósseo, aparece o linfoma. O linfoma, ele está exatamente depois da infância até quando ele vai envelhecer. E o que acontece na vida do linfócito quando ele sai da infância e antes de envelhecer? Ele é desafiado. O linfócito só existe, pessoal, para montar uma resposta de defesa. Ele é o maestro e é a orquestra de defesa do corpo. Para isso que os linfócitos existem. E é neste momento que aparecem os linfomas. No momento em que ele está amadurecendo, que ele está sendo desafiado a fazer o que ele sabe fazer. E é aí, no momento em que ele se ativa, no momento que ele se diferencia, que aparecem um monte de linfomas, mas que são bem diferentes. Então vamos lá. Lá em cima, de novo, linfomas, a gente divide lá em cima em linfomas de células B, B de bola, B de bursa, que é um órgão das aves, linfócito B, e linfomas de linfócito T, T de timo,
que é um órgão que a gente tem aqui, onde os linfócitos T são formados. Timo, bursa, lá em cima. Então, ó, olha a minha mão. Tchau, linfócito T. Tchau, linfoma T não me interessa hoje. Foi embora. Ficou na minha mão com linfoma B. Percebe? Olha aqui na minha mão os linfomas B. Eu vou pegar e vou chamar um linfoma B de linfoma de Hodgkin, que já tem live no Instagram, linfoma de Hodgkin, e vou chamar uma outra parte de linfomas não Hodgkin, ok? Baseado naquela célula que parece uma coruja. Eu acho que está gravado na minha área de live, onde no destaque de lives vocês podem ver, e tem no feed também. É uma célula que parece uns olhos de coruja. Esse é o Hodgkin, aqui é não Hodgkin. Então, pessoal, ó, peguei o Hodgkin, tchau, foi embora. Trouxe aqui, na minha mão, linfoma não Hodgkin. Está aqui na minha mão o linfoma não Hodgkin. Muito bem, Luiz. É o nome da célula, célula de Reed-Sternberg. Então aqui, ó. Tá certo? Na minha mão, linfoma não Hodgkin. E aí eu vou começar a fazer o seguinte. Eu vou olhar para esse linfoma não Hodgkin e vou olhar para o tamanho da célula, se a célula é grande, média ou pequena, e vou olhar para a região do gânglio onde essa doença começou. Então, vamos lá. Eu vou olhar primeiro para uma região chamada centro germinativo. Deixa eu ver se eu tenho para vocês. Deixa eu ver, porque hoje eu trouxe aqui, olha só, serve. Olha só, pessoal. Tá vendo? Isso é um gânglio, tá? O gânglio, ele tem essas bolinhas aqui, ó. Ó. Todo gânglio tem isso. Isso faz parte. É aqui que mora o linfócito B. Isso se chama centro germinativo, ó. A gente pode usar umas colorações bonitas, ó, para iluminar o centro, o folículo, ó. Olha o folículo. Todas os linfomas B ficam aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó. Tá? No meio do folículo é uma região chamada centro germinativo. Aqui, bem no meio, aqui, aqui, ó, bem no meio, ó, branquinho aqui, ó, bem branquinho. Aqui, pessoal, é a praça de guerra, é onde vão surgir a maior parte dos linfomas. Ó, linfoma difuso de grande célula B, que é o linfoma mais comum, vai surgir naquele meiozinho daquele folículo. Linfoma de Hodgkin vai surgir naquele meiozinho, mas eu não quero saber de Hodgkin. Linfoma difuso de grande célula B, que é o linfoma que a Dilma Rousseff teve, surge ali, também não quero saber, vai embora. Linfoma folicular vai surgir também no centro germinativo, mas hoje não é linfoma folicular, não quero saber, tira. E aí a gente vai olhar, linfoma de Burkitt, o linfoma mais agressivo que existe no corpo, o linfoma de Burkitt, também no centro germinativo, não quero, vai embora. Muito bem, hoje a gente vai falar de uma região que fica ao redor do centro germinativo. Olha aqui, pessoal. Olhem aqui que bonita que ela está aqui. Olha só que bonita que ela está aqui. Vejam. Olha aqui. Essa região é uma região mais celular. Observa uma casca. Aqui dá para ver também, ó, uma casquinha. Ó, olha essa casquinha. Ela fica em volta do centro germinativo. Sabe como ela chama? Como é que chama o que fica em volta? Chama manto. É o manto do centro germinativo. Então, o linfoma que surge da célula que vive naquela região vai se chamar, qual é a dúvida agora? Linfoma da célula do manto. Tá certo? E esse linfoma é muito interessante, muito. Tá? Trabalhei muito com esse linfoma. Ele não é o linfoma mais comum que existe, beleza? Não é assim comum. Não sei quantos de vocês conhecem alguém que teve um linfoma do manto. Talvez vocês possam escrever aqui. Quem é que conhece alguém com linfoma do manto?
Mas ele não é raro. Nós que transplantamos, eu que transplanto, né, faço também transplante de medula, a gente vê linfoma do manto. Nas classificações, ele é mais ou menos entre o quarto e o quinto linfoma mais comum. Quarto, quinto. Primeiro mais comum, linfoma difuso de grandes células B. Segundo mais comum, linfoma folicular. Terceiro mais comum, linfoma de Hodgkin. Quarto mais comum pode ser o manto. Aí tem uma mistura de manto, tipo LLC e zona marginal. Fica aqui na. Então, ele acontece. Ele tem um curso clínico não tão agressivo quanto um linfomão de difuso de grande célula B, mas também ele não tem um curso clínico brando, como se fosse um linfoma indolente. Não, ele está no meio, tá? Bem no meio. Então permite que a gente reconheça os casos. Ele é um dos únicos linfomas que tem um marcador específico. Olha que interessante. Quando eu falo linfoma difuso de grandes células B, por exemplo, é isso que o patologista vê. Ele vê e diz que é. Ele vê um padrão difuso de células grandes. Só isso. Ele não faz marcação nenhuma. Não existe nenhum marcador específico para esse tipo de linfoma. Se ele vê um linfoma folicular, ele vai ver os folículos. Não existe marcador específico para esse tipo de linfoma, tá? Mas no manto tem. No manto tem. Então não importa, pessoal, não importa como ele apareça. Se o patologista fizer uma imunohistoquímica que chama, que vai brilhar uma enzima chamada ciclina D1 e for positiva, é manto. Ponto. Você tira o gânglio, ou faz a biópsia de medula, o patologista vai, bota essa coloração para a ciclina D1 e vai lá. Vocês querem ver? Eu tenho aqui uma coloração para a ciclina D1. Olha aqui. Observa aqui. Isso é ciclina D1. Ó, fortemente positiva. Aqui o linfoma do manto, as células do manto sem nenhum tipo de coloração, e aqui uma ciclina D1. Então, ele vem de um lugar estranho, que é a zona do manto, ele tem um prognóstico estranho, que é intermediário, e ele tem marcadores estranhos. Ele é o único que marca consistentemente ciclina D1, e tem um outro. Não bastasse a ciclina D1, tem outro, que chama SOX11. SOX11. Tá? Ok? Muito bem. Tem 3 tipos de linfoma do manto. 3 tipos de linfoma do manto que existem. Existe um tipo de linfoma do manto que é o mais comum, que é aquele linfoma do manto que aparece com os gânglios aumentados, os caroços, as ínguas, tá? Aumentados no corpo todo. Às vezes é só localizado, às vezes é na axila, às vezes é na inguinal. Aí você faz uma biópsia e o patologista vê lá, ciclina D1 positiva, zona do manto, pá, linfoma da célula do manto. Mas existem 2 tipos também a mais. Olha só, como você tem um marcador, foi possível reconhecer outros tipos que não têm nada a ver, não parecem. Deixa eu ver. Um deles, ó, um deles é esse aqui. Um deles é o manto comum. Observa aqui, ó. Esse aqui é o manto comum. Célula pequenininha, núcleo bem pretinho, olha aqui. Agora você olha aqui, ó.
ou você olha aqui, olha que células grandes, olha lá. Células enormes. Compara esse aqui, esse é o comum. Esse é o que todo mundo tem, certo? A maioria. Chama nodal não leucêmico. Esse aqui, ó, totalmente bizarro. Chama manto blastoide. A célula parece até um linfoma de alto grau, um linfoma agressivo, ou até uma leucemia. A gente já teve casos de receber um paciente com linfoma do manto cheio de célula que a gente jurava que era leucemia. Mas a gente faz a coloração específica, o patologista vai fazer e nós vamos dizer que é manto. Tá? Manto blastoide. E tem um terceiro manto que circula muito. Dá uma linfocitose brutal. Pessoal do laboratório, aí pessoal do laboratório, dá uma linfocitose, aumenta o linfócito absurda. E você vai ver, são linfócitos clivados, tá? Os linfócitos, olha aqui, ó. Aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui. Parece um coraçãozinho aqui. Isso é um sangue periférico com linfoma. Olha aqui. Mas ele pode estar assim. E isso aqui é um linfoma blastoide, é um manto blastoide. Ó, manto típico, linfócito com clivagem. Manto blastoide, tá certo? Aqui outro típico. Ele pode circular, chama leucêmico, não nodal, tá? Então, como é que eu posso fazer o diagnóstico de linfoma do manto, pessoal? É o seguinte, ou eu vou fazer pelo gânglio, ou eu vou fazer pelo sangue. Então, por isso, mais uma vez eu falo uma coisa que eu desde o início tenho mostrado para vocês. Toda vez que você tiver uma suspeita de doença hematológica, tem que olhar o hemograma. Não é o pessoal da hematologia? O pessoal só deu, ó. Vocês viram meu coraçãozinho? Vocês viram que na Bíblia já se sabia como hematologia é bom? Vocês viram isso lá vai lá no feed que você vai ver que já sabia como hematologia era bom. Todo mundo lá mandou o coraçãozinho. Então, toda vez que vocês tiverem uma suspeita, tem que fazer o hemograma. Tem que fazer o hemograma, porque o hemograma vai te economizar muita coisa. Então vamos dizer que eu pegue um paciente, como se fosse o do caso que eu botei lá, mais uma vez no feed. Semana passada eu botei um caso de uma linfocitose. Muitos de vocês responderam lá. Se eu olho para aquele caso, o que eu vou fazer? Eu vou sair tratando como leucemia? Não. Eu mando para a imunofenotipagem, que foi a segunda pergunta daquele caso. Como você faria o diagnóstico? Eu preciso de imunofenótipo. Eu já caí do cavalo várias vezes, de achar que aquilo era um negócio e era outro. Então, como é que o linfoma do manto marca na imunofenotipagem? Não sei se algum de vocês trabalha em laboratório de análises clínicas. Imunofenotipagem. Vamos lá. 1. Ele é CD5 positivo e ele é CD10 negativo. Isso já resolve muita coisa para mim. Por quê? CD5 positivo, CD10 negativo, duas coisas: linfoma do manto e leucemia linfocítica crônica. Beleza? CD5 negativo, CD10 positivo, linfoma folicular, linfoma de Burkitt. Então já separou, jogando para fora. Ó. Tchau, tchau linfoma folicular, tchau linfoma de Burkitt. Eu estou com CD5 positivo, CD10 negativo. Aí eu vou olhar para o CD23. CD23 positivo na imunofenotipagem, ele é leucemia, LLC. CD23 negativo, manto. Aí eu vou olhar para o CD200. CD200 positivo, leucemia linfocítica crônica. CD200 negativo, manto. E aí eu vou construindo o diagnóstico, tá? Só um recado, isso não basta para o manto, porque através disso que eu falei, que é a imunofenotipagem, na verdade eu estou mostrando o que o manto não é, mas não estou mostrando o que ele é.
Eu estou dizendo que ele não é uma leucemia linfocítica crônica. Para dizer o que ele é, eu preciso da ciclina D1 e do SOX11, que são marcadores de tecido, de biópsia. Então, o paciente do manto não costuma fugir de uma biópsia de gânglio ou de uma biópsia de medula óssea. Beleza? Muito bem. Então, o diagnóstico também é diferente. Então, vamos continuar com as diferenças? Prognóstico, fatores prognósticos. O manto tem fatores prognósticos que só ele tem. Só ele tem. Entre todos os linfomas. É o manto. Quais são eles? Existe um índice prognóstico chamado MIPI, MIPI, do manto, índice prognóstico do manto. Existe um outro fator, que foi o fator com quem eu trabalhei, foi o motivo do meu trabalho lá fora, que chama índice proliferativo, que é quantas células estão em divisão ao mesmo tempo. Tá? Isso a gente pode fazer uma estimativa pela biópsia também, pela patologia. O patologista ele usa um marcador chamado Ki67. E dependendo do percentual desse marcador, a gente bota lá se ele é de alto risco ou baixo risco. Tá? Então vamos lá. O índice prognóstico tem um valor. O índice prognóstico mexe com o leucócito total, com a idade do paciente, com o estado geral dele e com a LDH, ou DHL para o pessoal de São Paulo. LDH ou DHL. Com esses 4 fatores, a gente consegue fazer um índice. Depois a gente faz o índice proliferativo. Tá? Quanto mais prolifera, pior. Isso é óbvio, né? Quanto mais prolifera, é pior. Isso não é óbvio? Isso é óbvio, mas ninguém viu com nenhum outro linfoma. Ninguém viu com nenhum outro linfoma, só com manto. Não funciona direito nos outros linfomas. Finalmente, o blastoide. Não falei que tem um manto blastoide, que parece uma leucemia, parece um linfoma agressivo, mau prognóstico, manto blastoide. E tem uma alteração genética que essa por si só mereceria uma live, que é um gene, que é o gene mais interessante. É um gene que a mutação dele dá uma série de cânceres. Está envolvida com mais da metade dos cânceres do corpo, que é um gene chamado P53. A mutação do P53 torna o manto uma doença horrível. Horrível. Tipo, 2, 3 anos de sobrevivência. Se tiver a mutação do P53. Tá? Então, explicamos de onde vem a célula, os tipos de manto, como é que faz o diagnóstico no gânglio e no sangue, e explicamos agora os fatores prognósticos. Então, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, para depois a gente abrir para perguntas de vocês, tá ok? Então vamos abrir para perguntar sobre tratamentos. Tratamento do manto também é diferente. Também trata diferente de todos os linfomas. Tratamento do jovem. O jovem é até 70 anos. Na hematologia, até 70 anos a pessoa é jovem. A Mari perguntou como é que se pesquisa a mutação do P53. Tem 2 formas de pesquisar. Na verdade, tem 2 formas. Para você pesquisar direitinho, Mari, direitinho essa mutação, você tem que fazer um exame de PCR. Tá? Um exame de PCR ou um exame de FISH no material. O problema é que em material sólido é difícil. No Brasil, pouca gente faz. Tá? Isso é feito mais como pesquisa, isso é difícil. É mais fácil fazer no sangue. Então você tem que pegar, quando o paciente tem um manto que circula, fica mais fácil, porque aí você faz a mutação do P53, mas até a técnica é PCR. PCR. Então, o paciente jovem que tem menos de 70 anos, ele deve fazer um esquema que tem um remédio que também só o manto faz em primeira linha,
chamado citarabina. Já foi visto que a citarabina é uma quimioterapia muito importante para o manto. Tem um anticorpo chamado rituximab, que é um anticorpo anti-CD20, super importante em manto. Usa-se toneladas de rituximab no tratamento do linfoma do manto. Citarabina e a gente consolida com transplante autólogo de medula. Transplante autólogo de medula em primeira remissão. A gente tem certeza absoluta que é melhor do que não fazer? Bem, não existe nenhum estudo bom que tenha comparado fazer transplante com não fazer. Mas eu digo uma coisa para vocês. A estratégia do grupo nórdico, que eu acho que é o melhor grupo do mundo para saber de resultado de manto, fazendo a citarabina, fazendo o anti-CD20, rituximab, fazendo o transplante e ainda fazendo um pouco de manutenção no pós-transplante, é uma sobrevida, pessoal. Olha só, 50% das pessoas vão sobreviver mais de 9 anos. Mais de 9 anos. Para uma doença que antes era muito grave. Então, 50%. Os outros 50% têm uma doença mais séria e vão precisar de tratamento, de um segundo tratamento mais cedo. Mas se você transplanta, 9 anos, por aí. Tá? Se a pessoa é de bom prognóstico, aquele MIP, o índice proliferativo, aí talvez possa ficar até curada, quem sabe, mais de 10 anos sem doença. Se o paciente não tem idade, não tem corpo para fazer um transplante, aí a coisa começa a complicar um pouco. Ele vai fazer uma quimioterapia convencional e vamos ver, a sobrevida mediana dessa quimioterapia fica em torno de 5 anos. Tá? E o que a gente tem? O Matheus perguntou, o professor rituximab tem no contexto do SUS? Não, Matheus, o SUS não reconhece a necessidade de rituximab no linfoma do manto. É um dos problemões para tratar o linfoma do manto no SUS. É um dos problemões, dos muitos. O que a gente tem em segunda linha? Em segunda linha, a coisa que eu acho mais interessante para linfoma do manto são os medicamentos novos, carésimos. Sim, Cláudia, transplante autólogo. Transplante autólogo. Medicamentos carésimos, que são os inibidores de Bruton quinase. Hoje a gente tem 2 no Brasil sendo comercializados. O ibrutinib e o acalabrutinib. Eles estão aprovados para manto, são caríssimos, são da ordem de R$ 35 mil por mês, são comprimidos, tá? Mas são a melhor segunda linha. A grande maioria dos pacientes vai recair um dia, então a gente tem que estar muito bem preparado. Tá? O que mais, pessoal? Eu acho que é isso de manto. Vamos fazer perguntas? Hora de perguntas, tá? Então, está aberto. Nós temos aí bem uns 15 minutos hoje para perguntar. Enquanto vocês formulam a pergunta, os avisos de sempre, né? Para marcação de consultas e para falar comigo sobre problemas médicos, vai na bio, seleciona a marcação ou WhatsApp. Mas para a parte científica e para conversar comigo sobre a parte científica, vai na bio, grupo do Telegram. Tá? Grupo do Telegram e lá no Telegram tem um anexo, tá bom? Mari, qual é o nome do livro? Vamos lá. Ah lá. Tá ao contrário, né, pessoal? Classificação da Organização Mundial de Saúde, tá em inglês. Classificação da Organização Mundial de Saúde de tumores dos tecidos hematopoéticos e linfóides, tá? Classificação da Organização Mundial de Saúde
dos tumores dos tecidos, ó, isso é tecidos hematopoéticos e linfóides, tá certo? Foi publicado em 2017, tá? Primeiro autor, Sverdlow. Jaqueline, quais tratamentos tem pelo SUS para linfoma do manto, Jaqueline? Jaqueline, a gente tem para linfoma do manto transplante autólogo no SUS. A gente tem citarabina no SUS, tá? Então, a gente força a barra para transplantar, pelo menos na UFRJ, o maior número possível de pessoas, para a gente levar para o transplante, tá? Então, Simone, sequenciamento não seria melhor? Simone, vou fazer a propaganda da Simone. A Simone é da Universidade do Câncer, gente finíssima, tá? Tá falando tudo. Visitem ela lá na Universidade do Câncer. E ela entende tudo de diagnóstico de P53. Então, se ela falou que sequenciamento é melhor, ela deve estar falando de sequenciamento de nova geração. Next Generation Sequencing, NGS. Ok, Simone, se você falou, tá falado. Mas vamos botar para quebrar, vamos botar lá no INCA para funcionar isso aí. Então, Rafa, eu falei que os tratamentos foi o que eu falei: quimioterapia com transplante ou quimioterapia pura, que tem um resultado pior, né? Em segunda linha, você pode utilizar esses medicamentos chamados inibidores de Bruton quinase, que são muito caros, alguns planos pagam, são as melhores alternativas para mim. Os marcadores CD5 e CD22 auxiliam mais ou menos. O CD5 ele é positivo no manto e na LLC, leucemia linfocítica crônica, então você não consegue separar, ok? Agora, o CD22 eu não sei. Não sei. Se CD22 a gente não usa, no que eu saiba, não ajuda muito. Ciclina D1 negativo, SOX positivo, qual a sua experiência? É pequena, tá? Mas ele é tratado exatamente, Mari, como um manto comum. Não existe nenhuma evidência que seja diferente. Inclusive o SOX11, ele foi desenvolvido exatamente para pegar esses mantos de ciclina D1 negativo. Existem mantos de ciclina D2, ciclina D3, tá? Muito bem. Rafa, vou passar a vez para outros, Rafa, senão você vai monopolizar essa live. Vamos ver o que o Matheus vai perguntar. Professor, então primeira linha é o esquema Percevad com rituximab com transplante autólogo. Calma, Matheus. Segunda linha, Ibrutinib Acala. Matheus, o Hipercevad a gente usava na UFRJ há muito tempo atrás. Hoje em dia a gente usa esquemas mais leves que o Hipercevad. A gente não consegue fazer transplante autólogo depois de um Hipercevad. Hipercevad é um esquema para leucemia aguda, está muito tóxico. Se você quer saber, o nosso esquema hoje na UFRJ é DAP e CHOP. 3 DAPs, 3 CHOPs. Mas isso é uma outra história. A gente não usa. Na segunda linha, poderíamos, sim. Muito bem. Hoje não é dia de doença autoimune, Rafa. Não vamos falar sobre isso. Luiz, existem fatores de risco associados a manto? Infelizmente, não. Nem infecciosos, nem genéticos, não. Não, Luiz. Tá? A gente não consegue ter um link. E nem familiares. Pessoal da hematologia, muito, muito bom vocês estarem aqui com a gente. Professor, além das células linfóides clivadas que descrevemos no hemograma, qual outra alteração é pertinente no hemograma? O manto tem essa característica de circular. Então, veja, mesmo que vocês não tenham o linfócito alto, isso é um problema. Mas o correto seria olhar as lâminas de todo mundo que tivesse a suspeita de linfoma, tá? Então, a morfologia das células é muito importante. As plaquetas e a série vermelha não costumam estar alteradas. Elas vão estar alteradas, por exemplo, se o baço estiver muito grande ou se a medula estiver muito infiltrada. São as situações em que ela vai estar, elas vão estar alteradas. Mas na prática, ele aparece muito mais pelos leucócitos totais e linfócitos. Tanto é que o índice prognóstico, um dos constituintes do índice prognóstico é número de leucócitos. Quanto maior, pior o prognóstico. Netaniele, perdão. Essas alterações morfológicas em sangue periférico são comuns? São
não são comuns e não são, né? Porque elas não são típicas do manto, tá? Você olhando numa folha, numa foto de um capítulo de livro, é uma coisa. Na prática, as células vão se confundir muito com a LLC. Muito. Recentemente, eu errei um diagnóstico. Eu errei um diagnóstico. Jurava que era LLC, igualzinho o caso que eu botei para vocês, igualzinho. Chegou na imunofenotipagem e deu linfoma. E aí? Vou falar o quê? Aí você olha a célula, vê que talvez ela seja mais assim, mais assado. Mas se você for bom de morfologia, esse linfócito ele é clivado e cuidado, você tem a variação blastoide em que parece realmente um blasto. Chama blastoide porque tem a forma de blasto, tá? Michael Pedrosa, Zabrutinib, mesmo não tendo no Brasil, seria uma boa opção? Tem que ter no Brasil, Michael. Tem que ter no Brasil. Eu sei que eu sei, soube hoje que já está chegando. Não sei aí se a pessoa aí pode dizer quem é que está trazendo. Está vindo para o Brasil. Eu acho que é Zanabrutinib. Eu não sei se é Zabrutinib, não. É um inibidor de BTK que foi desenvolvido na China, tá? E os primeiros resultados foram no ano passado. São resultados muito bons, muito bons. Os estudos estão em andamento aí, tem coisa aí no Congresso americano. Aliás, a gente podia discutir um dia na live, né? Nós estamos exatamente hoje no meio do Congresso Americano de Oncologia Clínica. E daqui a mais ou menos 15 dias vai começar o Congresso Europeu de Hematologia. A gente podia discutir sobre isso, né? Eu acho que tem coisa do Zanobrutinib lá, tá bom? Mas ainda não tem no Brasil. Luiz, de nada, Luiz. Muito bem. Rafa feliz da vida. Moacir. A translocação do cromossomo 11 e o 14 é responsável pela proliferação? Sim, senhor. Muito bem. É uma translocação do BCL1. O BCL1 no cromossomo 11 é translocado pelo locus 14 Q32 da imunoglobulina. É a expressão da ciclina D1. Muito bem. É isso? 11 e 14. Muito bem. É típico de mantas a translocação 11 e 14. Outros sintomas sem ser aumento dos gânglios, pode ser anemia, pode ser. O manto se apresenta de qualquer forma. O manto, por exemplo, pode aparecer em sistema nervoso central, é um dos linfomas que pode dar na cabeça. Entendeu? Então fica difícil. Eu não consigo acertar que é manto olhando para o paciente, entendeu? Eu sei que deve ser um linfoma. Eu sei que deve ser um linfoma, mas não tenho. Eu tenho que fazer a biópsia ou a imunofenotipagem, entendeu? Eu já cansei de arriscar. Semana passada mesmo, eu errei um caso desse assim. A imunofenotipagem sempre me derruba. Matheus, discutir o asco. Uau, Matheus, o asco é fogo, porque a oncologia clínica não tem tanta hematologia assim, sabe? Eu já fiquei dando uma olhadinha, esse ano não tem, a parte de hematologia não tem essas coisas não. O linfoma do manto tem sistema de estadiamento, que nem a LLC. Olha, ele não, o estadiamento do manto, isso é aliás uma boa pergunta. Se desculpa, eu não sei quem fez, porque subiu e sumiu, eu só consegui ler, mas a pergunta é boa. O linfoma do manto, ele, por definição, lembrei de uma coisa interessante. Está vendo como vocês me ajudam? Vocês têm que falar mais, pessoal. Eu quero no anexo, o pessoal está muito quieto no anexo, hein? Eu quero que vocês falem mais. Eu quero que seja igual na live, lá no anexo do grupo do Telegram. É o seguinte, o manto, ele em geral, 95% das vezes, ele é disseminado. Ele está no corpo inteiro, tá? Então, se você tem, por exemplo, um manto muito restrito, se você quer fazer um tratamento mais simples, a gente tem no fundão, por exemplo, lá na UFRJ, um manto que ataca um paciente que tem manto no seio da face aqui, ó, tipo sinusite. Ele fez um tratamento leve, bem mais leve e já está em remissão há muitos anos. Para você garantir que esse manto é localizado, então seria um manto de estágio precoce, né? Você tem que fazer um PET, algum exame que te dê a visão do corpo todo, e você também tem que fazer, no caso, uma biópsia de medula óssea para garantir que não tem na medula, e o manto tem uma característica também única, tá? O linfoma do manto adora colonizar intestino, adora.
Então, você tem lesões no intestino que são pólipos, cheio de lesões polipoides, que chamam tipo dedinhos dentro do intestino, lesões desse tipo na mucosa, que são linfoma do manto. Chama polipose linfomatoide. Isso é linfoma do manto no intestino. Então, às vezes, o paciente não tem sintoma nenhum, você faz o tratamento, começa a ter um sangramento de intestino. Entendeu? Então, o estadiamento do manto é quase sempre 4, por causa do intestino. Tá? É difícil provar que você não tem envolvimento de intestino. Vamos lá. Obrigado, Rafa. Gabi, o senhor pede imunohistoquímica somente para ver a ciclina ou pede também a imunofenotipagem? Eu peço, na verdade, eu não peço nada, é o patologista que faz, mas eu quero saber tudo. Gabi, eu quero saber tudo, porque eu tenho que encaixar o resultado no meu paciente. O paciente está na minha frente, entendeu? Porque quem vai assumir a responsabilidade pelo tratamento é a gente, entendeu? Sou eu que vou assumir essa responsabilidade. Então não adianta depois eu dizer que quem errou foi o laboratório ou foi a patologia, não. Eu tenho que estar junto, eu tenho que estar junto, tá? Do laboratório e do patologista. Então eu preciso de tudo. Cláudia, sim, Cláudia, falei mais cedo. Linfoma do manto, ele tem que marcar positivo para ciclina D1 e positivo para SOX11 na patologia. E na imunofenotipagem, ele tem uma marcação típica também, que é CD5 positivo, CD10 negativo, CD23 negativo, CD200 negativo. É uma marcação típica dele, entendeu? Como diferenciar PAF de linfoma do manto? Você diz o quê? PAF que você diz é aquela biópsia por agulha? Você está perguntando se pode fazer? Pólipos pode ser confundido? Não vai ser, porque você vai tirar o pólipo, certo? Se um médico estiver fazendo uma colonoscopia e vê o intestino, ele vai remover o pólipo, ele vai tirar o pólipo. E o patologista vai olhar o pólipo e vai dizer que é linfoma, entendeu? Mais uma vez, pessoal, um bom patologista. Um bom patologista. Se eu achar que é linfoma do manto e o patologista disser que não é, eu vou talvez pedir uma segunda opinião também, tá? Então, assim, tudo tem que ter muito cuidado, porque a gente está fazendo um tratamento que pode envolver até um transplante de medula. Então, assim, tem que ter certeza mesmo, tá? Acabamos? O que mais, pessoal? Mais pergunta? Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Deixa eu ver aqui no meu relógio, falta uns 5 minutos. Oi, Cláudia. Então, o PAF é controverso. Tem trabalhos que mostram que o PAF bem feito pode ser melhor do que a biópsia para dar o diagnóstico de linfoma, tá? Um PAF bem feito. Eu não sei no Brasil se o PAF é bem feito, tá? Para dar o diagnóstico de linfoma do manto por PAF, dá sim. Sabe por que que dá? Porque por mais exíguo, por menor que seja o fragmento, ele vai marcar a ciclina D1. Tem um marcador. Então, se você pega vários fragmentos que foram colhidos por PAF, né? PAF é uma agulha. Em vez de fazer a biópsia do gânglio, você entra com uma agulha grossa. Tá? Entra com uma agulha grossa na axila, onde for o tumor. Se ele marcar, se ele ver as células, olhar com aquele aglomerado de linfócito, mesmo que seja pouco, marcar a ciclina D1 e SOX11 positivo, ele vai fechar manto. Então, para manto, talvez o PAF dê. Para recaída de manto, com certeza, tá? Fala, André. André tá muito interessado nessa aula, né? Nessa aula, André. Depois a gente faz, depois a gente organiza uma aula bem específica para vocês, tá bom? Vamos lá. Ó, pessoal, então tá acabando. Vamos ver como vai ser, tá? Eu acho que eu não vou botar essa live no grupo, no Instagram. Eu preciso que as pessoas venham para a live, entendeu? De certa forma, existe uma preguiça associada com essas lives sendo postadas o tempo todo. Então, essa live em particular, eu não estou pensando em botar no Instagram, tá?
É uma doença muito específica e eu acho que eventualmente aí quem perdeu, perdeu. Eu não sei exatamente o que, que eu. Talvez a gente faça um esquema diferente, um esquema associado com o e-mail de vocês, para a gente poder mandar, para a gente fazer um relacionamento melhor, tá? O perfil no Instagram já está com um monte de vídeos, tá um monte de coisa boa lá. Eu acho que não tem necessidade de ficar postando tudo lá, tá certo? Então, vão para o grupo pro canal do Telegram. Do canal do Telegram, vão para o anexo e vamos discutir os caminhos. Vamos discutir a turma que quer aprender, a turma que quer aprender sério. Se você quer aprender sério, não precisa ser médico, não precisa ter nível superior, não precisa nada, tá? Você quer aprender sério, você quer assumir um compromisso, então vamos para o anexo discutir os próximos passos, ok? Essas lives são lives que são muito básicas, não tem muita didática, às vezes são confusas, entendeu? Mas vamos começar a discutir os próximos caminhos, tá bom? Lá no Telegram e no anexo. Próxima live, não sei. Vamos ver o que a gente vai postar aqui. Fiquem espertos pro Telegram, pro Stories, pro feed, que eu vou botar aí a próxima live, tá? Amanhã eu tenho uma atividade com o laboratório, né? Infelizmente o grupo é fechado. A gente vai falar exatamente de linfoma do manto. Olha só, vocês são esquenta do laboratório, tá? Então a gente vai falar amanhã bem profundamente com médicos sobre tratamento de linfoma do manto para um laboratório no grupo fechado. Então amanhã eu não tenho como dar lives para você, tá? Mas ou quarta ou quinta-feira a gente combina alguma coisa, entendeu? Ou quarta ou quinta-feira, tá? Vamos conversando aí, vamos negociando, tá bom, pessoal? Tudo de bom. Tenha uma boa noite para vocês. Aquelas recomendações de sempre, né? Não liga a televisão, vai jantar com a sua família. Se a sua família não está próxima, pega o telefone, liga para eles, hora de ligar, relaxa, ouve uma musiquinha e descansa que amanhã é outro dia, tá bom, pessoal? Tudo de bom.